Shabbat Shalom para todos. Com a ajuda eterna vamos estudar mais na Parashá. E dessa vez vamos estudar Parashá Balak. Vou trazer apenas um pequeno resumo sobre essa Parashá. A Parashá Balak se encontra no livro de Bamidbar, ou Números, no capítulo 22. E é a 40ª porção da Torá. E assim está escrito: E viu Balak, filho de Zippor, tudo o que fez Israel ao e morreu. Vamos entender quem era Balak. Balak, ele é um sacerdote e ele também é um legislador. Ele é uma espécie de rei de Moab, ou Moabe. Mas o nome do pai de Balak era Zippor, porque está escrito que ele era filho de Zippor. Primeiro, o nome de Zippor significa ave, ou pássaro. Isso nos traz uma lembrança que o povo antigo, diz os nossos sábios, que eles faziam serviço aos deuses deles e os feiticeiros, né? E eles, para ter visões, essas coisas, eles punham um osso de uma ave ou debaixo da língua ou debaixo das axilas. Com isso ele tinha uma visão sobre o futuro que ele queria saber. E então também nós temos nas nações ou nos dias de hoje pessoas que estão envolvidas com entidades, que eles levam o nome daquela entidade consigo. Ele se entrega àquela entidade se apossa dele, então ele é conhecido como filho daquela entidade. Então podemos entender que Balak também era um feiticeiro e que Zippor, na verdade, era o nome de uma entidade que o trazia, que o conduzia. E ele se considerava filho daquela entidade. Não necessariamente que ele era filho de Zippor, que o pai dele chamava de Zippor. E ele manda chamar então Bilam. Ele tem problemas com Israel, porque ele vê que Israel tem forças, e só que ele sabe que não conseguirá vencer Israel no poder da espada. E ele tenta amaldiçoar Israel, ele quer amaldiçoar Israel. Só que ele sabe que os magos que ele tinha e o poder que ele tinha era pouco, então ele chama Bilam, ou Balaão. A Torá não fala de onde Bilam era, mas alguns dizem que Bilam era de Midian, ou seja, Midianita. E os Midianitas e os Moabitas, eles tinham problemas de relações. Eles viviam em guerras, não se sabe o motivo, mas eles guerreavam entre si, mas para prejudicar Israel, se uniram então os Moabitas e os Midianitas. Então o Balak mandou chamar Balaão, Bilam, porque Bilam era conhecido pela sua fama. O Eterno deu Moshe como legislador a Israel, o Eterno deu como profeta Moshe para Israel, e o Eterno deu para as nações Bilam. E Bilam entendia da Torá. O Eterno deu a Torá para as nações. Podemos lembrar que o Eterno deu a Torá em 70 línguas. E o Bilam, ele era conhecedor da Torá, conhecedor dos serviços ao Eterno. É tanto que ele falava com o Eterno. E como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Através da própria Torá, no capítulo 23, assim está escrito: E disse Bilam a Balak: Edifica aqui para mim 7 altares, e prepara aqui para mim 7 touros e 7 carneiros. Primeiro, ele manda edificar 7 altares. 7 é o número do Eterno, e ele sabia disso. Segundo, os animais que ele traz para oferendas são animais puros, animais que o Eterno recebia no altar no Beit HaMikdash e no Mishkan. Então, continuando a leitura: E fez Balak como falou Bilam, e ofereceu Balak e Bilam um touro e um carneiro sobre cada altar. Ou seja, Balak e Bilam estavam trabalhando juntos, eles fizeram sacrifícios. Entendemos aqui então que tanto Bilam quanto Balak sabia fazer serviços, e eles eram os sacerdotes das nações. E vamos então continuar com a leitura. E disse Bilam a Balak: Fica de pé junto à tua oferta de elevação, e eu irei. Talvez venha o dito do Eterno ao meu encontro, e a coisa que me mostrar te anunciarei. Ou seja, o Bilam sabia até o nome do sacrifício que tinha que ser feito, que era o sacrifício de elevação. As nações faziam os sacrifícios delas.
mas elas não tinham esse conceito de vários tipos de sacrifício. Apenas Israel foi dado esse conhecer sobre todos os tipos de sacrifício. Então aqui nós podemos ver que o Bilam, ele sabia tudo de Torá, ele sabia muita Torá. O Eterno, ele não é injusto, o Eterno, ele é justo. Como ele deu para Israel a Torá e Moshe como legislador da Torá, o Eterno deu também para as nações. Só que Bilam, ele se aproveitou dessa situação. Bilam, ele guardou a Torá para ele, e ele tinha uma aproximação com o Eterno, ele falava com o Eterno, porém ele não falava da Torá para as nações, pois ele era aproveitador. Ele cobrava para fazer os serviços. E como Bilam tinha o poder de falar e acontecer, nós também podemos ver que o que está escrito é que o que você abençoar será abençoado, o que você amaldiçoar será amaldiçoado. Essas palavras foram dadas a Avraham Avinu. Então como que Bilam tinha esse poder? Porque o Eterno deu esse poder para Israel e deu poder para o sacerdote das nações também, de tanta aproximação que Bilam tinha com o Eterno. Só que Bilam, como eu já falei, ele se apoderou dessas palavras e ele cobrava para poder fazer as coisas para as pessoas. E o que ele fazia? Uma pessoa ia diante dele e falava com Bilam: Bilam, eu quero ser abençoado, eu quero receber grandes coisas. E Bilam ia lá e fazia o sacrifício, fazia o que tinha que fazer, e a coisa acontecia. Mas outras pessoas chegavam e falavam: Bilam, eu quero que você faça mal a tal pessoa, porque não gosto dessa pessoa, tenho problemas com essa pessoa. E Bilam ia lá e fazia a avodá, e o Eterno recebia a avodá de Bilam. Nós temos que ter em nossa consciência, em nossa mente, que todas as coisas vêm do Eterno. Não existe força fora do Eterno. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins vêm do Eterno. Nós podemos identificar isso no livro de Jó, quando o Eterno faz a reunião dos seus filhos, os anjos, e ali Hassatã se apresenta diante do Eterno. E o Eterno fala: você estava? E ele fala: estava por rodear a terra. E ele fala: você tem visto meu filho Jó? Como é obediente a mim? Aí Hassatã fala: mas tudo que ele pede o Senhor dá. Então nós podemos ver que até Hassatã deve obediência ao Eterno. Não existe uma força que combate ao Eterno. As forças malignas combatem ao ser humano. As forças malignas, elas querem destruir o ser humano e não destruir o Eterno, pois o próprio Eterno criou as forças malignas. Mas qual é o pensamento de as forças malignas destruir o ser humano? As forças malignas têm essa permissão de vir, como foi até Jó, e ficar atormentando o ser humano, para que o ser humano ele sempre viva em decadência diante do Eterno, que o ser humano não se aproxime do Eterno. Isso que quer as forças malignas. Nós podemos identificar isso também no livro de Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 13. E assim está escrito: tudo quanto vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu ou milagre da terra, e realizar-se o sinal ou milagre de que falou, e te disser: vamos após outros deuses que não conheceste, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno, vosso Elohim, vos está experimentando para saber se amais o Eterno, vosso Elohim, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o vosso Elohim andareis, e a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e as suas qualidades adotareis. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porque pregou falsidade em nome do Eterno, vosso Elohim, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos. Bem, então o Eterno ele dá às nações os profetas das nações. E esses profetas, eles entendem de Torá, eles sabem da Torá, só que eles preferem pregar, preferem cultivar a mentira, porque a mentira é lucrativa para eles. E eles trazem então o desvio da palavra do Eterno para caminhar o povo sempre em direção ao contrário do caminho que o Eterno nos dá. Por isso temos que tomar cuidado com todos os tipos de profetas, todos os tipos de líderes, tanto dentro do povo de Israel quanto fora. Não devemos dar ouvido a qualquer
tipo de pessoas que vêm nos tirar a Torá, vêm nos impedir de cumprir os mandamentos que o Eterno nos deu. Tanto as nações quanto Israel. A Torá foi dada para as nações e foi dada para Israel. Se o profeta das nações ele retém a Torá para ele e começa a ter visões e trazer predições, porque eles vão cobrar por essas visões, por essas predições, vão trazer emocionalismo para as pessoas, e as pessoas gostam muito de emocionalismo. As pessoas não andam pela razão, e sim pela emoção. Isso está errado, nós temos que andar pela razão. A Torá é razão, ela não é emoção. Tem emoção dentro da Torá? Tem. Só que a central forma de obedecer ao Eterno é através da razão. Nós não podemos achar que vamos agradar o Eterno só por emoção. Nós temos que ouvir a palavra do Eterno e praticar, como Abraão fez. O Abraão foi salvo pela fé através da sua atitude. Porque se Abraão tivesse ficado nas terras do pai dele, esperando que o Eterno levasse ele de alguma forma, o Eterno não ia levar. O Abraão ele tem a opção de ouvir a palavra de Deus e obedecer, ou ouvir e não obedecer, só ficar lá esperando. Então que nós possamos cada dia procurar dentro de nós e dentro dos nossos líderes e dentro das pessoas que nos rodeiam, se realmente estamos certos, se as pessoas que estão nos ensinando estão certas, e se as pessoas que estão ensinando outras pessoas estão certas. Se estão pedindo ao povo, ensinando o povo Torá. Se estamos ensinando ao povo Torá, nós não podemos reter a Torá conosco. Nós temos que praticar a Torá e ensinar a Torá aos povos. Isso é o que o Eterno deseja. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom.